Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estreando um novo quadro aqui no nosso queridíssimo canal, aqui um estúdio um pouquinho improvisado, né? Mas quem acompanha o canal sabe que a gente anunciou que teriam algumas mudanças, né? A gente está se mudando aí de estúdio e a gente também anunciou que teria esse quadro aí, né? Que a gente estaria batendo um papo sobre algum evento é, especial, evento da semana. Às vezes, né, quando a gente faz aquela gravação falando mais sobre a rodada ali, alguns assuntos acabam um pouco esfriando. Então hoje aqui a gente está estreando esse canal, vai vir outras novidades aí também. E peço aí já, desde já, a ajuda de vocês, dando aquela curtida, se puder seguir, comentar também, ajuda demais aí o nosso trabalho, tá bom? Hoje, na nossa estreia, aqui a gente já vai falar sobre um assunto já aí bem polêmico, eu diria, né? A primeira derrota aí do Flamengo, do Felipe Luiz no ano, né? O Felipe Luiz que vinha de 27 jogos de vencibilidade, né? E hoje, né, ele acabou vindo aí poupando alguns dos principais jogadores para esse jogo contra o Central Córdoba. A gente vai falar muito sobre isso aí, vai falar também sobre o desempenho de alguns jogadores que foram abaixo, né? E também do que vem aí pela frente no grupo, né? O que o Flamengo vai enfrentar aí de dificuldade ainda nesse grupo. Bom, o Flamengo entrou em campo com o Gerson, com o Wesley e com o Eric Pulgar no banco, né? E Wesley e Gerson, logicamente, fizeram muita falta. Eu até acho que o Varela não vinha fazendo um jogo tão ruim, né? Só que você acaba mudando ali um pouco da característica, né? O Wesley já é um jogador que vai mais para dentro e o Varela é um jogador que já cai um pouquinho mais para o meio, ajuda ali na construção. A construção fica um pouquinho mais lenta, né? E a gente pode perceber isso até durante ali, principalmente ali no primeiro tempo, quando saem os gols do Central Córdoba. A torcida já bem impaciente, né? Com essa lentidão ali na troca de passes. E acredito que quando você muda dois jogadores, né, dos principais jogadores que até estavam aí na seleção há pouco tempo, você muda bastante a característica e uma coisa que eu não concordo muito, né, é essa questão você poupar, né, você poupar num jogo tão importante. Acho que seria mais estratégico ali você pensar um pouquinho mais à frente ali no jogo contra o Tátira, né? Que é um jogo mais fácil, teoricamente. E com você poupar contra um time argentino, nunca é fácil enfrentar argentino, por mais que seja um argentino de menor escalão, né? Com o Central Córdoba estreando esse ano na Libertadores, acabou surpreendendo o Flamengo. Eu até acho que surpreendendo é forte demais, né? O Felipe Luiz é um cara que estuda demais os adversários, é um estudioso do futebol, né? Então, eu acho que a intenção nessa questão, né, de você estar poupando ali os jogadores é a sequência de jogos do Flamengo. A gente vê aqui que já no domingo tem o Grêmio, né, depois Juventude em casa, clássico contra o Vasco e Altitude lá em Quito, né? Então, eu acho que a oportunidade, né, era ali você mesclar. Mas agora a situação fica um pouquinho mais complicada, né? Logicamente o Flamengo ainda é favoritíssimo para estar se classificando, mas a Libertadores também é traiçoeira, né? Então, um resultado desse em casa pode acabar cobrando lá na frente aí, né? E eu quero chamar a atenção para uma questão, né, que a gente até vinha conversando lá no podcast, em relação a essa sequência, né, que o Flamengo vai ter agora na temporada, né? O Felipe Luiz vem passando aí ileso, né, durante algum tempo, né? A torcida exaltando bastante, merecidamente, claro, né? Mas agora a temporada vai começar a cobrar, né? E esse momento, né? Esse momento que você precisa estar fazendo a mescla ali de algumas peças, é o momento mais crítico, né? Então eu tenho muita certeza que amanhã a imprensa, né, tradicional vai estar pegando bastante no pé do Felipe Luiz, né? Questionando bastante essa escolha dele. E eu estou curioso até para saber como é que ele vai se sair
coletiva, né, de daqui a pouco, né? A gente está gravando aqui logo após o jogo do Flamengo. Então, eu quero saber como é que ele vai se sair, né? Uma derrota, né, numa competição importante, né? Ele já deixou claro que vai estar priorizando o Campeonato Brasileiro, mas você em casa contra um time argentino, Maracanã lotado, é muito complicado. A gente sabe que a derrota, uma derrota, né, num clube como o Flamengo, né, a pressão é levada lá nas alturas, né? Assim, falando um pouquinho sobre o que foi o jogo, né? Logo no começo a gente já percebia que o Flamengo estava tendo alguma dificuldade ali para sair, o Léo Ortiz e o Léo Pereira errando bastante na saída de bola, né? Muitas das vezes o central se aproveitando disso para levar perigo. E se você for puxar ali mais ou menos entre os 15 minutos, o Flamengo tinha 83% de posse de bola, né? Então a gente vai bater naquela tecla que a gente bateu semana passada, quando a gente disse que o Flamengo não consegue transformar a sua superioridade em gols, né? Em superioridade no placar, né? Então, essa dificuldade, né, que o Flamengo tem tido para poder tá efetivamente, né, sendo superior no placar, né, tem deixado a desejar. É algo que o Felipe Luiz ainda precisa melhorar bastante, né, no seu trabalho ali no Flamengo. Se ele conseguir encaixar isso aí, acho que aí vai ficar ainda mais difícil, né, você tá enfrentando o Flamengo, né. Voltando aqui para o jogo, o Flamengo consegue diminuir o placar com uma cobrança magistral do Dela Cruz, excelente cobrança aí do Dela Cruz, e ali parecia que o Flamengo conseguiria ir buscar o resultado, né? Mas parece que o time ficou afobado, querendo já fazer o segundo e o terceiro, né? E acabou não indo passo a passo ali para tentar buscar esse resultado. O Wesley entrou muito mal no jogo, errando bastante, né? O Gerson também, ele até foi questionado no final do jogo e ficou irritado, né? Porque crítica, né? A crítica, você se desacostuma ali a ouvir a crítica, né? E o Flamengo muito afobado, querendo resolver logo. E no finalzinho, uma bola ali na trave do Bruno Henrique, né? Então, 2-1, final de jogo, vitória inesperada, né, do Central Córdoba. E fica aí, né? Fica aí a gente fica nessa expectativa para saber como é que vai ser a semana agora do Flamengo, né? Um jogo dificílimo contra o Grêmio fora de casa. Depois, né, de uma derrota, agora vai precisar buscar o resultado, já que o Brasileirão aí é o grande objetivo do Flamengo na temporada. Sequência difícil, Juventude em casa, Juventude é um time chato, Vasco, o clássico, né, o tão falado clássico, né? E depois ir buscar aí esse resultado fora de casa contra a LDU, né, que provavelmente deve vencer aí o Deportivo Táchira, né? Então, é aquilo, né? São escolhas, né, que você tem que fazer. E só para estar finalizando aqui, né, eu acho que a gente não pode só crucificar, né, a escolha do Felipe Luiz ali de estar poupando, né, algum dos principais jogadores hoje. O Flamengo tem um tão falado melhor elenco do Brasil, e a grande verdade é que os jogadores também não corresponderam, né? O Everton Araújo não entrou bem no jogo, né? O Varela eu até isento um pouquinho, porque eu acho que ele não foi tão mal, né? Então acho que foram 7 titulares, né? Só 3 reservas. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai ser muito massacrado, né, pela crítica aí amanhã, mas eu acho que a gente também tem que olhar um pouquinho pela essa ótica aí também e dividir a responsabilidade com os jogadores que não estiveram bem, né, hoje. Mas aí é isso aí, galera. Só um pequeno bate-papo aí, né, pra gente resenhar um pouquinho aí sobre esse jogo. Quero saber aí o que você achou, qual é a sua opinião, se o Felipe Luiz errou, né, de estar poupando num jogo tão importante, né, de Libertadores, e como que ele vai se sair, né, nesse primeiro revés aí na temporada. Tá bom, galera? Ó, tamo lá no Instagram, @falajotinha, TikTok, @falajotinha também, beleza? Não deixa de seguir a gente lá, tá dando aquela moral pra gente.
Se puder comentar, mandar aí uma crítica, alguma coisa, valeu? Vai ajudar bastante aí pro crescimento do canal. Espero vocês aí. A gente tem uma resenha marcada aí para sexta-feira no nosso podcast. Tá trocando uma ideia ainda mais elaborada com meu grande irmão Guilherme. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Tchau.